Oi, professores! Vou apresentar para vocês a avaliação da capacidade de biorremediação in vitro de fungos presentes na rizosfera do arroz. Bom, essa apresentação é para a disciplina de trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, da UFBC, a fim de obter o grau de bacharel em Química. Meu orientador foi o professor Bruno e minha convidada foi a professora Heloísa, no qual eu quero agradecer muito, porque ambos me ajudaram, tiveram toda a dedicação, sempre comigo no laboratório, me ensinando, enfim, me ajudando sempre presente, tudo que eu precisei. Quero agradecer muito a eles. Bom, dada a existência de substâncias tóxicas no ambiente, tendo como consequência a contaminação de alimentos, do solo, enfim, há uma crescente preocupação nas formas de higienização desses meios. E um deles, que pode ser muito utilizado atualmente, é a por biorremediação, que é a utilização de micro-organismos para degradação ou modificação das moléculas e elementos para uma forma menos tóxica. O experimento em si, de uma primeira análise, focou na capacidade de biorremediação dos gêneros de fungo Aspergillus e Penicillium para os elementos de arsênio e cádmio. Foi realizado o cultivo dos fungos em PDA e depois transferidos para um meio contendo PDB. E teve umas concentrações pré-estabelecidas dos elementos arsênio e cádmio. Os micro-organismos foram incubados durante 30 dias e no final o meio de cultura foi preparado a biomassa. A biomassa foi liofilizada e pesada e assim, como no meio de cultura, foram digeridas para análise depois no ICP-MS. Em uma segunda análise, focou-se na capacidade da biorremediação do gênero do Penicillium para os elementos arsênio e cádmio. Foi realizados diferentes sistemas, que depois vão ser mostrados, né? Contendo solo autoclavado ou não autoclavado, a biomassa do fungo ou não também, mas os elementos foram colocados em todos. Esses sistemas também foram incubados durante 30 dias e no final o meio de cultura foi separado do solo, né, pesado e também digerido para depois serem lidas no ICP-MS. Agora eu vou dar uma introduçãozinha do que é o trabalho, né, enfim. Lá por meio do século XVIII, houve um crescente aumento na busca de modernização. E isso não só trouxe facilidade para o ser humano, mas também uma alta produtividade e grande quantidade de resíduos poluentes, contaminação de solo, de água, dado o descarte indevido desses resíduos, né? Há muitas substâncias tóxicas que prejudicam esses meios de cultivo e de alimentos, que são consumidos diariamente, né? E dentre eles é possível encontrar o arsênio e o cádmio. O arsênio é um elemento químico da família do nitrogênio, que pode ser encontrado em diversas formas, como em solos e na atmosfera, sendo provenientes de várias fontes, que pode ser de origem animal ou da ação do homem. É um composto que, quando transformado em sua forma mais nociva, trióxido de arsênio, impossibilita a respiração celular do humano, né? O cádmio, quando encontrado nos solos, pode ser derivado de emissões industriais, queima de combustível e entre outras fontes. Ele então se precipita, contaminando assim a superfície terrestre e assim os solos. Quando submetido ao aumento da temperatura, pode emitir fumaças extremamente tóxicas pro meio ambiente, né? Sendo que esse efeito toxicológico para o ser humano pode acarretar em uma sobrecarga renal, causando câncer. Bom, há inúmeros métodos utilizados para essa limpeza, né, em relação desses diferentes compostos tóxicos no solo. A utilização de pesticidas é um deles, mas ela não é muito agradável, dado que, mesmo com o aumento da produtividade de alimentos, deve ser considerado um risco, já que podem estar presentes de elementos como já citados, né?
Dessa forma, pode ocasionar uma degradação dos recursos naturais, chegando até, tipo, a irreversibilidade, sabe? Como, tipo, mortes, entre outras coisas. A utilização da biorremediação, que ainda não é tão conhecida, mas já é muito estudada, é um procedimento recomendado como alternativa para a diminuição dessa contaminação dos solos, né? É um método possível para áreas extensas e com baixo custo de manutenção. Ela pode ser feita de dois modos, né? O INTSO, que consiste na remediação do material contaminado, sem precisar sair do lugar de origem, né? E o que é EXITO, ou seja, é um tratamento do material que é feito em um local diferente da sua origem. Vários organismos podem ser utilizados na eliminação desses metais, como bactérias, fungos ou plantas, e a eficiência de um ou outro pode depender muito da estrutura da molécula em si, né? Ou a presença da enzima. Todos os equipamentos que foram utilizados para as duas partes do experimento foram todos do laboratório da Universidade Federal da ABC, né? Todos os tubos utilizados foram limpos em banho de ácido nítrico, 15%, durante 48 horas, depois lavados com água deionizada e colocados na cabine de fluxo laminar, para serem secos e utilizados, né? Para o crescimento dos fungos, foi utilizado do agar batata dextrose e também do caldo da batata dextrose. O primeiro é preparado com uma infusão da batata desidratada e a adição de agar como um propulsor para a solidificação. E o segundo tem em sua composição a infusão da batata e da dextrose. Foi utilizado também tubos de fundo cônico de 15 e 50 ml, o bloco digestor, microscópio óptico, a incubadora, materiais esterilizados, como a placa de Petri, a pipeta, também sistema de purificação de água, pH-metro, autoclave, o fluxo de forno de micro-ondas e o banho-maria, que foi para digestão das amostras, né? Para a quantificação dos metais, arsênio e cádmio foram utilizados o espectrômetro de massas de plasma indutivamente acoplado, nosso famoso ICP-MS, né? Agora eu vou falar sobre a metodologia, mais ou menos, das duas etapas do experimento. No primeiro, a gente utilizou dos fungos Aspergillus e Penicillium, né, que foram isolados da rizocera do arroz, em um trabalho já prévio do Bruno. E o solo de arroz utilizado, ele foi escolhido dado o intenso uso para o cultivo de arroz em si, que a gente pegou amostras tanto do Rio Grande do Sul como de São Paulo. Uma câmara do fluxo laminar foi usada para todas as manipulações em relação ao estudo com os fungos, né? Cada fungo foi cultivado individualmente nas plaquinhas de Petri, contendo PDA a 28 graus, até uma formação completa das estruturas, né, reprodutivas para o crescimento. Para cada fungo, a gente utilizou 3 tubos, então a gente fez o experimento em triplicata, em cada concentração dos 2 elementos, do arsênio e do cádmio. Os grupos de experimentos realizados, mostra a tabela 1, que tá aqui para vocês. Em seguida, todos os tubos eles foram colocados numa incubadora e ficou agitando a 100 rotações por minuto. O experimento ficou mais ou menos durante 30 dias e no final a gente separou o meio de cultura, né, o líquido da biomassa, e a biomassa foi liofilizada e pesada para digestão e depois a análise no ICP-MS, também como meio de cultura, né, que a gente analisou os dois. Bom, para a segunda parte do experimento, foi quase a mesma coisa que o outro, né, mas nessa parte a gente vai avaliar a biorremediação dos solos contaminados, né, de arsênio e cádmio por apenas um tipo de fungo, que a gente utilizou o Penicillium, que foi isolado da rizocera do arroz, também, que a gente escolheu de amostras que vieram do Rio Grande do Sul e de São Paulo.
O fungo ele também foi tratado como anteriormente, colocado uma placa de Petri em PDA 28 graus, até que houvesse a formação completa das estruturas que a gente pudesse usar. E a gente fez 4 tipos de sistemas, também em triplicata, como mostra a tabela 2, que é a que está aí colocada, né? E no final também, esse experimento também durou 30 dias, também ficou em agitação. E também a gente separou depois a água do solo para depois analisar no ICP-MS. Vou falar rapidinho como foi a determinação da biomassa no caldo e no solo. Para determinação total, a biomassa a gente pesou, né, a biomassa do fungo ou 1 ml do caldo, que foi colocado no tubo Falco, né, de 50 ml. Aí a gente adicionou 1 ml de HNO3 subdestilado para uma pré-digestão que durante 48 horas, em temperatura ambiente mesmo. Depois a gente deixou esfriar e foi avolumado até 20 ml com água deionizadas e injetadas no ICP-MS. E já no solo, a gente pesou 200 miligramas de solo e adicionou também HNO3 subdestilados para pré-digestão, que também ficou 48 horas. Aí depois a gente colocou 37 ml de água e foi aquecida a 95 graus no bloco digestor por durante 3 horas. E depois a gente deixou resfriar e injetou no ICP-MS. Na primeira análise, eu fiz 2 comparações, que uma foi a determinação das massas dos elementos encontrados no caldo da biomassa, e a outra foi a porcentagem de massa do elemento encontrado e a massa do elemento adicionado. Para a primeira comparação, eu fiz os gráficos que vão ser mostrados, né? E no eixo horizontal, a concentração do metal em miligramas por litro, e no eixo vertical, a massa do elemento adicionada em micrograma. Também coloquei os 4 diferentes comparações, sendo a biomassa o azul, o caldo em vermelho, o total encontrado, que é meio que a soma dos 2 anteriores, em verde, e o total colocado em roxo. Na figura 2, a gente mostra que para o arsênio, o fungo aspergillus, ele apresentou baixa quantidade na biomassa, dado que houve um aumento em 50 vezes na concentração do meio, enquanto na biomassa o aumento foi apenas em 5 vezes. Já na figura 3, e comparando assim com o outro gênero, né, eles possuem ainda menos teores de massa de arsênio encontrado na biomassa no caldo. E esses teores baixos, eles podem ser explicados mais ou menos pela capacidade de biovalatização do arsênio. Nas figuras 4 e 5, a gente também apresenta as massas aproximadas de cádmio encontrada, tanto no fungo penicílio como no aspergillus. Aqui a gente tem diferentes respostas das concentrações dos elementos para os fungos, né, devido à diferenciação nessas 2 espécies. Dada essa diferenciação, que pode ser morfologicamente como fisiologicamente entre os fungos, né? Agora, na análise na porcentagem de massa do elemento encontrado e a massa do elemento adicionada, a gente tem que o eixo vertical corresponde à porcentagem encontrada e no eixo horizontal a concentração no meio do elemento. Quanto maior a porcentagem do elemento no caldo, menor a eliminação do meio de cultivo. E quanto maior a porcentagem do elemento na biomassa do fungo, indica que menor a quantidade do elemento estava presente no fungo. Mesmo assim, apesar de estar em menor quantidade na biomassa do fungo, o elemento ainda pode ter sido eliminado por biovolatilização. Então, os dados eles foram considerados meio que juntos. Ao analisar as figuras colocadas aqui, há uma diferença na ação dos fungos na diminuição da contaminação do meio do crescimento, né?
A figura 6 mostra que para o elemento arsênio, tanto o fungo Penicillium como os aspergillos, eles apresentaram maiores acúmulos em suas biomassas, entre as concentrações de 1 e 5 mg por litro. Essas concentrações há uma maior porcentagem em relação aos outros níveis de exposição, que é tipo 1,9% e 2%, respectivamente, para os aspergillos, e 1,4% e 1,5%, respectivamente, para o penicillium, né? Sendo assim, a gente conclui que são as melhores concentrações para a capacidade de biorremediação por acumulação na biomassa. E o arsênio, ele volatilizou mais com a presença do penicillium na amplitude de 2 a 5 mg por litro, né? E já nos aspergillos, ele apresentou melhores percentuais de biovolatilização entre 2 e 5 mg por litro. A figura 7, ele mostra essa análise para o cádmio, onde a menor concentração, que é onde há uma maior absorção do metal pelo fungo penicillium, foi na de 2 mg por litro, que é 1,1%. E para os aspergillos foi na concentração de 10 mg por litro, que é 0,9%. Mas há uma pouca variação entre elas, né? E ao contrário do arsênio, o elemento cádmio é eliminado em maior quantidade para o fungo aspergillos, principalmente em concentrações elevadas, como mostra aqui o gráfico, entre 10 a 50 mg por litro. Agora eu vou falar da segunda parte do experimento, né, do nosso relatório aqui em si, que consiste nas análises dos meios, preparados conforme a tabela que eu já mostrei anteriormente. Os gráficos a seguir, eles mostram no eixo vertical a concentração do metal em comparação dos grupos que está no eixo horizontal. Vou começar a comparação pelos grupos A e B, que estão contaminados de arsênio e cádmio, né? E na figura 8, mostra que as concentrações de arsênio estão em maiores proporções no sistema B, que isso pode ser decorrente à não presença dos tais micro-organismos, que o arsênio pode ser volatilizado por esses micro-organismos presentes no solo. E como no B não há, pode ser que isso tenha acarretado uma proporção maior nesse sistema. O mesmo resultado é encontrado para o cádmio, mas em menores concentrações. Agora, comparando os grupos A e C, permite uma análise na presença do fungo quando o solo não está autoclavado. É possível verificar que a quantidade do metal no solo é aproximadamente a mesma. E o que contrasta em si é a comparação na água, que na presença do fungo eleva-se em concentrações altíssimas para o metal arsênio. Isso pode ser decorrente à ação biológica do fungo. Pode haver uma influência nas transformações das formas químicas do arsênio, e havendo assim uma mobilidade com a água, né, através do solo. Isso não ocorre para o cádmio, que possui maiores concentrações para o solo no grupo C do que no grupo A, como mostra na figura 9, né? Não possuindo tanta capacidade de fungicida nesse grupo. Agora eu vou comparar os grupos A e D, que é na figura 10, aqui mostrada, né? Era esperado que possuíssemos valores aproximados devido à presença dos organismos vivos, né, presente nos dois. Porém, é possível perceber que o solo autoclavado com o fungo não possuía tanta eficácia para nenhum dos dois metais, já que as concentrações nesse grupo D estão maiores, né? A capacidade biológica do fungo ela pode ter sido afetada, já que, de maneira geral, a população de micro-organismos é fortemente afetada pelo conteúdo de umidade e pela temperatura registrados durante o armazenamento, né? E podendo, assim, haver efeitos desses fatores. Bom, na figura 11, que é a comparação entre os grupos B e C, tá meio que comprovando que a presença dos micro-organismos no ambiente é realmente necessária, né, para a capacidade de biorremediação, dado a diminuição da concentração do grupo B para esse grupo C.
Na figura 12, a gente vai comparar os solos autoclavados dos grupos B e D, com ou sem a presença do fungo. E é possível perceber que para o solo, os teores diminuíram mais que a metade, sendo eficaz, sim, a presença do fungo nessas condições do ambiente. Há variadas maneiras no qual os micro-organismos podem atuar como biorremediadores, e uma delas está nessa mobilidade, em que os micro-organismos podem produzir ou liberar substâncias, como, por exemplo, compostos orgânicos, que podem afetar diretamente ou indiretamente o pH, ou também ocasionando a mobilidade dos metais para outros lugares, como absorção em seus tecidos ou volatilizando. Bom, agora a gente vai para o último grupo de comparação, que é o C e o D, que eles diferem um pouquinho para cada metal. Para o arsênio, houve uma grande diferença entre o solo autoclavado e não autoclavado, dada a capacidade da volatilização de arsênio, né? Também por micro-organismos contidos no solo. E já para o cádmio, o solo não autoclavado possuiu maiores concentrações, devido à presença desses micro-organismos, né, que podem ter um mecanismo que limita o carbono disponível ou produz compostos antifúngicos. E assim, prejudica o fungo, né, e sua capacidade biológica. Agora, concluindo tudo, foi possível verificar que, mesmo com o aumento de 50% na concentração, o fungo Aspergillus ele manteve suas taxas praticamente estáveis para o arsênio, e o fungo Penicillium, as taxas também ficaram ainda maiores, mas bem aproximadas para as 5 últimas concentrações, mostrando que, para o elemento arsênio, esse gênero de fungo pode possuir uma maior taxa de volatilização ou metilação. Já para o cádmio, o fungo Aspergillus ele possui um decaimento somente a partir da concentração de 2 mg por litro, mostrando taxas de eliminação melhores que o fungo Penicillium. Sendo assim, ao finalizar a análise dos sistemas, dos 4 sisteminhas lá, para apenas o fungo Penicillium, tem-se que os metais se comportam de uma mesma maneira para majoritariamente todos os sistemas, em relação às comparações entre os grupos. Porém, para o metal cádmio, as concentrações foram menores do que para o arsênio. Era esperado que os índices dos grupos de solo não autoclavado e com presença da biomassa do Penicillium teriam as concentrações mais baixas, dada a capacidade tanto do fungo quanto dos micro-organismos existentes no solo para biorremediação. Porém, devido a alguns fatores, que pode ser que os micro-organismos influenciaram negativamente no desenvolvimento do fungo, dificultaram a sua atividade. O solo, quando não autoclavado e sem a biomassa do Penicillium, foi o que mais obteve resultado para a biorremediação dos metais, devido à presença dos micro-organismos em si, que podem ter ajudado nessa remediação do sistema. E os piores índices foram para o solo autoclavado e também sem a presença da biomassa do fungo, que era o esperado, né? Dada a falta da matéria viva, para que houvesse alguma atividade de remediação dos metais.